A fantasia é um tema, na verdade, um conceito de grande importância para a psicanálise. E para que possamos fazer uma localização inicial, uma localização mais introdutória sobre a fantasia, primeiramente vale ressaltar que este tema foi desenvolvido já pelo próprio Freud. E de que maneira, né, a partir do que, a partir de quais situações clínicas que ele acabou gradativamente construindo isto que veio a ser o conceito de fantasia. Desde o início, né, nos primeiros momentos em que Freud tem, o desenvolvimento da sua experiência com os pacientes histéricos, então ali na virada do século XIX para o século XX, bem no início da psicanálise, Freud começa a notar que seus pacientes eles apresentam uma curiosa relação com a realidade, por assim dizer. É por aí que o fio condutor vai se dar até chegar aí nesse espaço amplo e complexo que é o espaço da fantasia. Então, o Freud verificou que seus pacientes apresentavam uma curiosa relação com a realidade. De que maneira? Ele verificou que a relação desses pacientes com a realidade, ou seja, com os objetos, com as pessoas, com os afazeres, com aquilo que eles buscavam, com aquilo que fazia parte do cotidiano deles, era uma relação mediada, né? Sempre havia um intermediário entre eles e a realidade, uma relação, portanto, mediada por investimentos, por expectativas, por modos muito peculiares e curiosos de se relacionar, formas de reagir, maneiras de localizar o outro, né, a outra pessoa, e também modos muito específicos de esperar algo dos outros. Então essas peculiaridades, né, esse lugar em que os pacientes colocavam aquilo que fazia parte de seu mundo e o lugar que o outro, né, com o qual ele se relacionava, o lugar que esse outro era colocado, o que se espera que venha desse outro, como que esse outro me veja, como que esse outro irá reagir em relação a mim, isto tudo ia criando, né, ao ver de Freud, como eu disse, uma curiosa relação desses pacientes com a realidade. O que ele nota além disto, né, então entre o paciente e a realidade há uma mediação, o que ele nota além disto é que esta mediação não necessariamente ela atrapalha a relação do paciente com a realidade. Esse é um ponto fundamental. Né? É uma mediação que ela não atrapalha, ela não necessariamente ela vai gerar obstáculos, mas o que ele nota é que esta mediação era exatamente uma forma de organização da realidade. Esse ponto é fundamental. Né? Esses elementos que estão ali colocados como pontes, por exemplo, entre o sujeito e o objeto, entre o sujeito e o outro, o sujeito e suas coisas, esse mediador, ele não necessariamente como se fosse uma névoa, algo que atrapalhasse, ou como se fosse uma barreira, mas ele é um elemento organizador, ele é estruturante. Né? É exatamente por esse fio condutor que Freud vai estabelecer uma distinção muito importante, que é a distinção entre realidade e realidade psíquica. Freud vai nos dizer que nós somos habitados por uma realidade psíquica. A realidade psíquica é o lugar desde o qual o sujeito lida com a realidade. Então, vale perceber também que a distinção entre realidade e realidade psíquica não é uma dicotomia simplista, como se de um lado existisse a realidade e de outro lado a realidade psíquica, e os pacientes chamados neuróticos sempre estivessem apegados a uma realidade psíquica e, portanto, desconsiderariam a realidade concreta, factual. O que Freud vai nos dizer é que a maneira como nós temos de lidar com o concreto, com o factual, é sempre por meio da realidade psíquica. Nesse sentido, é que realidade psíquica não deve ser entendida como uma coisa irreal, etérea, como uma coisa abstrata. A realidade psíquica é a maneira constante como nós temos, né, que cada um de nós tem de lidar com a realidade. Nesse sentido, portanto, a realidade psíquica ela é estruturante. Né? A realidade psíquica é como se fosse um envoltório, né, que nos circunda e que o tempo todo nós estamos lidando com o mundo
através da realidade psíquica. É por esse fio condutor que Freud vai, daí a pouco, introduzir o conceito de fantasia na psicanálise. Para entender, portanto, a fantasia, é crucial que a gente entenda inicialmente esse lugar da realidade psíquica em Freud. Repetindo, não há uma oposição entre concreto, a realidade concreta e a realidade psíquica. O que Freud vai nos dizer é que não há como lidar com nada que seja concreto sem passarmos o tempo todo pela realidade psíquica, que é um modo de investir, é um modo de se relacionar, é um modo de buscar algo desse mundo e esperar algo do mundo que nos circunda. Um modo peculiar, chamado de realidade psíquica. Bom, nesse sentido, qual que é a relação da fantasia com isto que eu acabei agora de apresentar sobre a realidade psíquica? De maneira mais precisa, o que nós podemos dizer é que a fantasia é exatamente a maneira como o sujeito se apresenta nesta realidade psíquica. Então, em meio a essa realidade psíquica, a localização do sujeito, como ele se apresenta e como ele se localiza diante daquilo que lhe falta. Esse é um ponto fundamental também na fantasia. O sujeito e aquilo que lhe falta, que nós usualmente chamamos de sujeito e objeto. Aquilo que lhe completa, aquilo que lhe falta, aquilo que ele busca. Daí, termos, por exemplo, se formos pensar estritamente em fantasia, nós temos usualmente a fantasia de um encontro, a fantasia de completude, a fantasia de conexão, né? Ou seja, como que sujeito e objeto se encontram, mas também a fantasia indica como que sujeito e objeto estão separados, não estão fundidos um no outro. Então, a fantasia é um modo de apresentar um encontro, mas é também uma maneira de apresentar a distância, o espaço que existe entre sujeito e objeto. Na prática, por exemplo, quando um paciente nos diz sobre sua relação amorosa, como que a sua relação amorosa se dá, o que o parceiro ou a parceira é para ele, o lugar de completude, o lugar de complemento, quando, por exemplo, ele diz que tudo da vida dele está posto, né, nas mãos dessa pessoa, tudo depende dessa relação, do sucesso ou não dessa relação, ou aquela pessoa que está, né, tendo um relacionamento com alguém e o tempo todo tem que dizer que você é pouco, você é menos, você não me completa, só que não se desgarra, né? Não se desgruda desse tipo de relacionamento. A fantasia é exatamente isso, né? Que estabelece ali um modo de se relacionar, por exemplo, com o outro, especialmente aí nesta cena amorosa, nessa cena sexual. É exatamente nessa cena amorosa, nessa cena sexual, que nós vemos de maneira privilegiada a colocação, né, em cena da fantasia. Nesse sentido, então, é que fantasia, nessa conexão com a realidade psíquica, nós podemos então entender que fantasia na psicanálise, desde Freud, não é necessariamente uma coisa meramente imaginativa, não é uma coisa etérea, né? Fantasia não é uma coisa soft. A fantasia é um modo de organização, a fantasia indica como que eu vou atrás daquilo que me falta e como que aquilo que me falta não está em mim, né? Há uma distância entre o sujeito e aquilo que me falta. Então, necessariamente, um outro exemplo, quando alguém tem uma fantasia em relação a si próprio, eu sou muito bom, eu sou isso, eu sou aquilo, eu me basto, ou o contrário, eu sou muito ruim, eu não valho nada, sempre é um modo do sujeito se apresentar na relação com o outro. Por exemplo, aí, ele se outrificando. Ele, enquanto sujeito, se apresentando numa relação com ele próprio, numa imagem do que ele é, deveria ser, poderia ser. Então, essa relação entre sujeito e objeto, e o sujeito sempre se relacionando com o outro, e às vezes esse outro sendo ele próprio, esse é um dos ângulos possíveis da fantasia, esta é uma maneira da fantasia se apresentar em meio à realidade psíquica. Enfim, a fantasia é a maneira como eu sempre vou ao outro, levando comigo alguma coisa que se interpõe entre eu e o outro. O lugar da fantasia, esse lugar do espaço, e que articula, organiza, mas também mostra ao mesmo tempo um certo distanciamento entre eu e aquilo que me falta.